Amém? Vamos ler então Levítico 9, 23 e 24. Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, né? Nosso culto sempre tem que ser um culto pentecostal, glorificar o Senhor, né? Glória a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. Acabamos de ler aqui, irmãos, um texto que traz muito uma ideia a respeito dessa questão do culto pentecostal. Nós lemos um texto no livro de Levítico, que é o livro que Jesus mais citou no Novo Testamento, que ele mais leu. Porque o livro de Levítico, ele fala muito a respeito de oferta. Oferta corban, aproximar-se. A palavra oferta significa se aproximar. Que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Um culto, estamos nos aproximando do Senhor. Ofertando a nossa vida no altar dele. Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma perícope só, no capítulo 9 até o capítulo 11. E nos traz aqui algo muito interessante. Esse texto, a partir do capítulo 6, ele vem dando várias instruções para Moisés. E aqui nós estamos vivenciando nesse texto aqui agora, a inauguração do tabernáculo. A inauguração do tabernáculo, que os hebreus chamam de Mishkan, né? A tenda da congregação. E é interessante que no momento em que o tabernáculo está sendo inaugurado, os irmãos já aprenderam aqui muitas vezes que o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. E é um tipo do espírito, alma e corpo do ser humano. Então, no momento que esse tabernáculo está sendo inaugurado, olha o que acontece. No capítulo 6 de Levítico, Deus ordena que o altar de holocausto deveria ter o fogo aceso continuamente. Não podia se apagar o fogo. E quando o tabernáculo ele é inaugurado, Deus então ele vai fazer algo aqui nos 2 versículos que nós lemos, que é mais ou menos aquilo que aconteceu lá naquela passagem do profeta Elias. Quando Elias orou e desceu o fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto que estava diante dele ali naquela embate que Elias teve com os profetas de Baal. Quando o tabernáculo é inaugurado aqui, Deus acende. O fogo não é aceso por Moisés. O fogo é aceso por Deus. Então eles deveriam manter. Por isso que a gente lê: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Porque Deus acendeu o fogo. O que era que então que os sacerdotes deveriam fazer para manter esse fogo? Deveria colocar lenha todas as manhãs, para que o fogo não se apagasse. O fogo foi aceso por Deus, então deveria continuar aceso. Depois os irmãos leem em casa Levítico 6, versículos 12 e 13, para vocês fazerem um paralelo com esse texto que nós acabamos de ler. Então, observe comigo aonde que eu quero levar para os irmãos refletirem nessa noite. Nesse momento em que está sendo inaugurado o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural no meio do povo. E nós, como igreja pentecostal, acreditamos na manifestação dos dons, na atualidade dos dons espirituais. Nós também precisamos vir ao culto. Essa semana ainda conversei com o Danilo e a Ana sobre isso. E nós precisamos já vir orando, glorificando a Deus e pedindo: Senhor, recebe o meu culto, se manifesta na igreja de forma sobrenatural, e que o meu culto possa chegar diante do Senhor como cheiro suave, e o Senhor possa manifestar-se através do fogo do Espírito Santo.
Porque o fogo na Bíblia ele é um tipo do Espírito Santo. A manifestação de Deus no Antigo Testamento, ela se dava por algumas características: fogo, água, nuvem, né? Também vento e outras manifestações, relâmpagos, vozes e trovões. Especificamente aqui, Deus está se manifestando com fogo. Todo o povo se entregou nesse momento de forma sobrenatural diante de Deus. Então os irmãos observem a manifestação de Deus. Deus, irmãos, para que Ele se manifeste no nosso meio, o culto seja mesmo um culto para Ele, nós precisamos estar preparados para esse culto. Nós não estamos vindo à igreja apenas como uma rotina, ou apenas como um passeio, ou apenas como, eu sempre digo para os irmãos, vi picar o cartão aqui na igreja. Nós estamos vindo aqui porque nós temos que buscá-lo, sentir a presença dEle. O louvor tem que sair do coração, a adoração tem que chegar até Ele, como cheiro suave. Então observe comigo aqui, que nós podemos buscar a face desse Deus em casa. Nós podemos fazer as lives, mas não é como estar aqui na igreja. Observe que quando o povo se manifestou, quando o povo adorou, sentiu todo o povo congregado, coletivamente, então Deus se manifesta através do sobrenatural. Então quando a igreja está congregada, reunida, é muito diferente de quando a gente está em casa. Ainda que a nossa casa também deve ser uma igreja, porque a igreja começa lá na nossa casa, e a nossa casa tem que ser extensão da igreja, e vice-versa. Então nessa noite eu quero, dentro desse pouco tempo aqui que nos resta, fazer uma reflexão sobre isso com você. Abra o teu coração aqui, pense sobre isso. É por isso, irmãos, que quando Deus acendeu aquele fogo, Deus inaugurou. Olha que privilégio que eles tiveram. O fogo foi aceso pelo próprio Deus. E assim, quando nós chegamos também à presença dEle, pela primeira vez, e o Espírito Santo passa a fazer parte, a habitar em nós, o nosso coração, a chama de Deus é acesa no nosso coração. E nós temos a obrigação de mantê-la, porque Deus já acendeu em nós essa chama. Mas nós temos que todos os dias, o combustível precisa ser renovado. A força motriz da igreja é o Espírito Santo, mas nós precisamos estar diante dele. As lamparinas nos tempos remotos bíblicos eram acesas com óleo, com azeite, era o combustível. E o azeite, o óleo do Espírito Santo precisa estar sobre nós. Em Eclesiastes diz assim que nunca falte, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Por que sobre a cabeça? A unção de Deus está sobre a nossa cabeça, porque é aquilo que nos dirige, é o culto racional, como diz o Salmo 133, como o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e são como os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Então nessa noite comece a pensar como você veio aqui para glorificar, adorar e magnificar o nome do Senhor, porque o culto deve chegar até Ele como cheiro suave, e nós estamos aqui nessa noite para adorar o Deus vivo. Não estamos diante de um Deus inanimado, estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus dessa igreja, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Então vamos pensar aqui, ó. Nós precisamos, irmãos, experiências verdadeiras com Deus. Nós não podemos apenas viver daquele costume rotineiro. Antigamente, eu me lembro uns anos atrás, quando a gente chegava na igreja e o culto começava a se desenvolver, a gente observava que muitos irmãos tiravam lenço do bolso, começavam a chorar. Eles precisavam, nós não vemos mais isso na igreja hoje. Não vemos mais pessoas chorando na presença de Deus. Era muito raro quando não tinha um irmão ou uma irmã com um lenço chorando na presença do Senhor, pela manifestação da glória, pelo quebrantamento que eles sentiam diante de Deus.
E é por isso que quase todos os cultos existia batismo no Espírito Santo e existia salvação de almas, porque o sobrenatural de Deus se manifestava na sua igreja. O nosso Deus é vivo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o fogo deverá arder continuamente sobre o altar. Como você está aqui nessa noite diante de Deus? Você está pronto para glorificar a Ele, para adorá-lo na beleza da sua santidade e sair daqui renovado pela presença do Senhor? Glória a Deus. Então, irmãos, quando o temor do Senhor está no nosso coração, nós podemos ter a nossa fé também acrescentada. Porque a fé do cristão, ela não pode ser fundamentada no nosso intelecto. Sabia disso? Embora a fé não se separe da razão, mas se a gente fundamentar a nossa fé só no nosso intelecto, o que vai acontecer é que alguém pode chegar a conversar conosco e ele pode ter um argumento muito melhor e mais convincente do que o nosso, e aí nós perdemos a fé, abandonamos a nossa fé, porque nós somos convencidos por um argumento racional mais forte do que o nosso. Então a nossa fé, ela precisa ter a capacidade de vencer o mundo. Não é assim que o apóstolo João diz? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então eu não preciso enxergar o milagre, eu preciso crer. Eu não preciso enxergar um paralítico andar, eu preciso crer que Jesus pode fazer. Eu não preciso enxergar que Ele vai tirar alguém que está entubado lá no hospital, eu preciso ver isso, não. Eu tenho que crer antes que eu veja, porque depois que eu ver é muito fácil. Eu chamo isso de engenheiro de obra pronta, né? Depois que eu vi, eu posso acreditar no milagre. Mas eu quero ver, eu acreditar antes que aconteça. Isso é a fé. E a nossa fé, ela pode verdadeiramente ser acrescentada pelo Senhor se nós prestarmos a Ele esse culto racional, um culto dedicado, um culto espiritual, um culto focado nas coisas espirituais. Esquecer lá fora, pelo tempo que nós estamos aqui, adorando e exaltando o nome do Senhor, sabendo que o culto é para Ele, a glória deve ser transmitida para Ele. E quando nós estamos num culto mesmo, totalmente voluntário, com o nosso coração quebrantado, com a nossa mente ligada nas coisas celestiais, o Espírito do Senhor se manifesta e nós sentimos a presença dEle. Glória a Deus. Você sabe que a palavra poder no Novo Testamento, a palavra dunamis, né? Que ela traz a ideia de um dínamo, um gerador de energia. E foi isso que Jesus disse em Lucas 10:19. Ele diz: eu vos dou poder, e em meu nome expulsarão os demônios, pisarão as serpentes e os escorpiões. Ele está dando autoridade, poder para a igreja, para que a igreja possa fazer a diferença. Agora, a igreja não pode ser fraca, como eu tenho dito aqui. A igreja que não tem poder, a igreja que é apenas formal. Eu já ensinei os irmãos aqui uma vez, vou repetir. Tem duas coisas que nós precisamos fugir. Uma é o fanatismo, outra é o formalismo. Quando eu creio demais nos dons espirituais, mas eu não acredito, eu não me dedico ao estudo sistemático das Escrituras. Ou então eu estudo as Escrituras, eu estudo a teologia, mas eu não acredito na manifestação sobrenatural de Deus. Nós temos que ter um equilíbrio, porque fanatismo, irmãos, quando nós somos muito formais, então nós ficamos metódicos. Quando nós somos muito fanáticos, nós nos transformamos em meninos espirituais. Então por isso que há um equilíbrio. E quando nós estamos num culto como esse aqui, adorando o Senhor, Ele está pronto para se manifestar, Ele está pronto para curar enfermos, Ele está pronto para realizar grandes coisas, Ele está pronto para fazer com que nós possamos receber os dons espirituais, que estão tão escassos, né? Um dia eu falei aqui, os dons espirituais estão quase igual o mico-leão dourado, não se vê mais, está quase extinto. Mas nós acreditamos
E nós viemos aqui nessa noite para isso. Glória a Deus. Nós estamos prontos aqui nessa noite para sentir a presença de Deus. Você sabe o que é que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19? Ele diz assim: não extingais o espírito. Sabe o que é extingar? Apagar. Essa palavra vem de extintor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, mantendo o fogo aceso. Podemos dar um tema aqui nessa mensagem: mantendo o fogo aceso. Precisa colocar lenha. A lenha é o nosso devocional, estar orando diante do Senhor, estudo das Escrituras, dedicação à sua obra, quebrantamento, vida piedosa, vida de santidade, vida de dedicação, vida de compromisso, vida de amor, como o Danilo disse aqui nessa noite, mas também vida de correção, porque o Senhor também é justiça. Esse é o combustível para que o fogo seja mantido aceso. Não extingais o espírito. Essa palavra vem de extintor. O que você faz com o extintor? Apaga o fogo. Alguém pode pensar assim: mas pastor Mauro, o Espírito Santo não é Deus? Sim ou não? É. Como alguém pode apagar o Espírito Santo? No sentido macro, não, ninguém pode fazer isso. Mas no sentido da atuação dele na minha vida, eu posso fazer. Depende do meu comportamento, de que maneira eu estou agindo. Porque se eu não der lugar para ele agir na minha vida, ele não vai invadir, porque o Espírito Santo é ordeiro, ele trabalha com ordem e decência, e ele sempre vai bater a porta antes de entrar. Como foi que Jesus disse lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o nosso coração, irmãos. A maçaneta do nosso coração é por dentro. Só nós podemos abrir. Não tem chave para abrir por fora. Nós precisamos entender que os nossos cultos não pode ser um culto monótono. Vem aqui, né, aquela coisa rotineira, mecânica. Quando a igreja do Senhor se reúne, é para que o nome dele seja glorificado. Alguma coisa precisa acontecer. Deus precisa abrir a porta, as comportas do céu e derramar sua presença no nosso meio. Mas para isso, eu preciso prestar o meu culto racional. O meu culto eu preciso rasgar o meu coração diante dele, dizer: Senhor, receba o meu culto. Eu vim aqui hoje para adorar o teu nome, que é sobre todo nome. Glória a Deus. Você veio nessa noite para adorar o Senhor? O fogo está aceso no teu coração? Glória a Deus. Agora escute o que eu vou falar aqui, ó. O fogo precisa ser mantido aceso. Só que esse fogo, ele precisa ser autêntico. Ok? Ele não pode ser fogo estranho. Ele tem que ser proveniente do altar. Esse fogo precisa vir de Deus. E o que é que faz esse fogo ficar aceso? Vou repetir novamente: vida de piedade, vida de oração, estudo sistemático das Escrituras, meditação. Não é só ler a Bíblia. Eu li um capítulo da Bíblia hoje, mas você meditou no que você leu? Você meditou na mensagem que foi pregada aqui nessa noite? O que foi falado? Porque as ovelhas são animais ruminantes. Elas vão comendo e vão ruminando aquele alimento para elas poderem extrair todos os nutrientes. Nós ouvimos a palavra, vamos para casa e vamos meditando durante a semana toda, se for preciso. Aquela palavra falou no meu coração, Deus tocou no ponto nevrálgico que eu precisava, Deus falou comigo, Deus revelou algo para mim na palavra. Eu quero remoer essa palavra e adorar o teu nome para que esse fogo continue aceso. Agora, irmãos, se o fogo for estranho, ele traz morte, ele gera morte. Se você continuar lendo no livro de Levítico, nós lemos o capítulo 9, os últimos versículos, 23 e 24. O capítulo 10 é continuidade do capítulo 9. Porque aqui nas nossas Bíblias tem capítulo e tem versículo. Mas isso nem sempre foi assim. Antigamente, há muitos anos atrás, não existia capítulo e versículo. A Torá que nós estamos lendo aqui, que é o Pentateuco, e toda a Bíblia ela era direta.
os versículos só vieram, os capítulos só a partir do século 13. E os versículos só a partir do século 15, que foram divididos. Então aqui, o capítulo 9, o final, e o capítulo 10, o primeiro versículo, é um texto só. Você vai perceber que Nadab e Abiú, os dois filhos do sacerdote, de Arão, eles levaram fogo estranho diante do Senhor. Fogo estranho. Porque o fogo deveria ser pego do altar. O fogo que Deus acendeu. Mas eles se embriagaram e fizeram um culto. O que é um fogo estranho? É um culto que Deus não aprova. É isso. Por isso que esse fogo precisa vir do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então não pode pegar de qualquer lugar. Não pode pegar um isqueiro. Tem um isqueiro aqui, não precisa pegar do altar. Tem que vir da presença de Deus. Porque o fogo estranho, ele é infrutífero. O fogo estranho, ele gera morte, como esses dois morreram aqui, Nadab e Abiú. A Bíblia diz que eles morreram. Eu fiquei pensando, irmãos, só para a gente refletir, como nós estamos vivendo hoje, uma época que existe muitos pregadores, cantores, influencer na internet. Eu fiquei pensando que tem muita gente aí na internet que eles querem passar as emoções, né? Eles querem ter emoções fortes, querem ter seguidores, não é? Discípulos que sigam eles. Mas quando você vai dar uma olhada na vida deles, colocar uma lupa, né? Primeira coisa, você percebe que eles não têm líderes. São pessoas que não são conduzidos. São pessoas que não têm mestres que conduzem eles. Não estão debaixo de lideranças. Você percebe que eles querem influenciar as pessoas e até influenciam. Tem milhares de seguidores que seguem essas pessoas que estão na internet. Pregadores de banquinho, né? Aqueles pregadores que ficam pregando nos banquinhos. Só que quando você observa a vida deles, você vai perceber. Eles não têm líderes. Aonde eles foram aprimorados? Qual é a escola que eles passaram? Eu já falei aqui uma vez que quando uma pessoa chega em Israel e ela diz assim: eu sou um mestre, um rabino. Então eles vão perguntar assim: que escola você estudou? Aí ele vai dizer a escola. Mas sabia que isso não é o mais importante para eles? O mais importante é saber quem era o mestre, quem foi o mestre que discipulou ele. Então essas pessoas que estão na internet não são referências, não são boas. Eles possuem até um barômetro, né, que medem a espiritualidade deles e dizem que eles são mais espirituais que todo mundo. Eles até vivem orando pelas pessoas às vezes, só que eles não têm compromisso, não estão debaixo de liderança, não são instruídos. E quando eles vão apresentar o que eles chamam de fogo, é fogo estranho. Isso gera morte. Não é o fogo que vem do altar. Eles não possuem a instrução certa. Eles não possuem a direção certa. Porque a direção vem da palavra de Deus, interpretada de modo correto, dentro dos seus contextos. E nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos entender que o culto é o momento de nós sentirmos a presença de Deus. Não podemos sair desse ambiente sem que o Senhor se manifeste aqui no nosso meio e alguma coisa aconteça. O Senhor tem que ser glorificado e alguma coisa precisa acontecer, ou nós seremos sempre uma igreja fraca. Sempre. Nós não podemos ser como a palha, né? Sabe o que significa palha na Bíblia? Vulnerabilidade, inconstância. É como a palha. Se colocar um monte de palha ali e der um vento, o vento leva ela onde quiser. Como que diz lá o Salmo 1, verso 4? Vamos projetar ali? Salmo 1, verso 4. Observe o que a Bíblia diz ali. Glória a Deus. Alguns querem ser líderes, mas desprezam o ensino das Escrituras. Outros querem ser líderes, mas desprezam o carisma, os dons espirituais. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Você já viu aquelas moinhas que vai batendo o vento? Conforme a direção do vento ele gira.
assim também são aqueles que são vulneráveis, como a palha. Lá em 1 Coríntios 3, a Bíblia fala sobre alguns elementos que compõem as obras do ser humano, e ele fala de madeira, feno e palha, que são obras que vão se queimar diante de Deus, porque não vão ser aprovadas. Então, irmãos, o nosso culto aqui prestado ao Senhor, ele precisa estar associado à presença de Deus. Se o Espírito Santo se manifestar, os irmãos vão ver as almas chegando aqui, porque o coração deles vão ser tocados pelo Espírito Santo, pessoas serão transformadas aqui, o nome dele vai ser glorificado, pessoas darão testemunho aqui dizendo: Deus transformou a minha vida, porque o fogo está aceso continuamente. Temos que manter o fogo aceso, ou nós vamos vir aqui, o culto monótono, a gente já até sabe o que vai acontecer, né? Vai ter um hino agora o irmão vai sentar ali, agora vai tirar a oferta, agora vai ligar o retroprojetor e a moça vai louvar o Senhor, vai aparecer ali, tudo parece que já programado. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir, porque a igreja é dele, o dono da igreja é o Senhor Jesus, então a manifestação dele deve ser conforme ele quer, mas nós temos a obrigação de colocar o combustível para que o fogo fique aceso. Então, irmãos, venha para a igreja já orando no caminho, dizendo: Senhor, eu vou no culto nessa noite, fala no meu coração, se revela, Senhor, para mim, recebe o louvor, batiza o irmão no Espírito Santo, se houver algum enfermo, que ele saia de lá restaurado, porque eu acredito que o Senhor é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho, né? O Deus que, como eu já falei para os irmãos, mandou que codornizes fossem do mar até o deserto, onde o povo estava reunido, e eu já ensinei aos irmãos que codorniz não tem, em mar não existe codorniz, porque Deus tira as coisas de onde não tem. O Deus que a sua voz é como trovão, e Ele é o Deus que nós buscamos, o Deus da Bíblia, o Deus que as Escrituras revelam, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nessa noite você pode dar glória para Ele e sair daqui renovado pela sua presença. Vamos deixar o formalismo para lá, deixar o formalismo para as academias teológicas, né? Quando eu estou falando sobre teologia, eu posso usar formalismo. Quando nós formos fazer uma live aí sobre a teologia, ou dar um ensino aqui sobre teologia, nós vamos utilizar o formalismo. Mas quando nós estivermos cultuando a Deus, vamos deixar a teologia de lado e vamos adorar o Senhor, vamos estar diante dele como verdadeiros servos, adoradores, aqueles que buscam a face do Deus Todo-Poderoso, aquele que se dobra diante dele e se coloca como alguém humilde, buscando a face de alguém mais poderoso, que tem resposta para nós. Então nesta noite pode adorar o nome do Senhor. Mensagem pentecostal aí, ó. Pode glorificar o Senhor. Avivamento em colina, né? Glória a Deus. Você não gosta de um culto avivado? Glória a Deus. Então adore o Senhor. Como já foi cantado aqui, foi falado pela irmã Roberta, nós só estamos aqui, quantos já se foram, irmãos? Mas nós estamos aqui ainda, porque o Senhor ainda tem alguma coisa para realizar através de você. Alguma coisa o Senhor ainda vai fazer, Deus ainda vai te usar, Deus ainda preparará um caminho para você andar mais um pouco ainda. Deus quer usar a tua vida, quem sabe para trazer alguém para a presença dEle, quem sabe para estender a mão, para dar um conselho. Deus ainda há de te usar, mas você precisa estar na brecha, no caminho, e o fogo precisa ser mantido aceso. Glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. O fogo não pode ser estranho, tem que vir de Deus. Glória a Deus. Se você sentir a presença dele, você pode falar em línguas estranhas, porque ele ainda batiza no Espírito Santo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Vamos orar. Soberano e eterno